Amém. Podem sentar os irmãos. Que dia faustoso será esse dia, quando o som da trombeta ecoar. E esse som da trombeta, meus irmãos, brevemente, com certeza, nós ouviremos. O fim está chegando. Eu não tenho dúvida sobre isso. Não sei como você pensa, você que está aqui e você que vai ouvir esta mensagem posteriormente. Gostaria que você estivesse aqui, mas como você não está, você terá a oportunidade de ouvir esta mensagem em sua casa, um desses dias da semana. Leio em Romanos capítulo 13, verso 1-14. Eu pediria por gentileza que você abrisse a sua Bíblia e após a leitura permanecer com ela aberta para acompanhar a mensagem que nós vamos fazer menção aqui várias vezes de algumas palavras desse texto para enfatizar a mensagem que será pregada a esta hora. Verso 11 do capítulo 13 de Romanos. Todos já encontraram? Muito bem. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O fim está chegando. A expectativa, meus irmãos, da vinda de Cristo deve ser encarada com muita seriedade e com sincera tomada de posição no tocante à vida que eu e você levamos aqui neste mundo. Eu vou repetir. A expectativa, ou seja, nesse aguardar da volta de Cristo, ela deve ser encarada com muita seriedade e com sincera tomada de posição. Temos que ter atitude no tocante à vida que nós levamos aqui neste mundo. O que eu vou dizer agora é muito importante. É o nosso modo de viver, o meu modo de viver, o seu modo de viver, que revela o grau de santificação e maturidade que nós alcançamos. O nosso modo de viver, enquanto esperamos Jesus chegar, revela o grau de santificação e maturidade que eu, que você já alcançamos. O solene apelo aqui, meus irmãos, do versículo 11, por isso eu pedi para você não fechar a Bíblia, diz o seguinte: é hora de despertardes do sono. Essa expressão, meus irmãos, é um apelo do apóstolo Paulo no poder do Espírito Santo, fato de que a hora do fim está chegando. Essa expressão despertar do sono
deve soar aos meus ouvidos, como aos teus ouvidos, como uma trombeta de Deus, nos conclamando a evitar o pecado e, ao mesmo tempo, encarnarmos a palavra de Deus. Evitar o pecado, encarnar a palavra de Deus. Quando eu digo encarnar a palavra de Deus, é você permitir que esta palavra de Deus seja a realidade da sua vida, em todas as áreas, em tudo que você faz. A palavra de Deus deve e precisa predominar. Estamos nos aproximando àquilo que Paulo diz aqui, da última hora. Veja que ele diz assim: vai alta noite, está aí na sua Bíblia, o texto que eu li. Vai alta noite e vem chegando o dia. A palavra noite, meus queridos irmãos, nesse caso, é uma referência à presente era. Esse momento que eu estou vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, é a chamada alta noite. Pode também esta expressão, alta noite, descrever o período do pecado, o período da enfermidade, o período do desespero, o período da ignorância quanto à palavra de Deus. E é isso que estamos vivendo nesta presente era. O texto diz: vai alta noite, ou seja, já é madrugada. Quando você diz já vai alta noite, não é o início da noite, ou seja, já está lá, quase no fim da noite. Vai alta noite, ou seja, é madrugada no relógio profético de Deus. É isso que o texto está dizendo. E em seguida ele diz: e vem chegando o dia. Ou seja, já vai alta noite, a noite já está terminando. Essa era presente que nós estamos vivendo está prestes a terminar. E já vem o dia. A vinda de Cristo, meus irmãos, é o que se refere esse texto, essa parte do texto, e vem chegando o dia, se refere à volta iminente dele. A vinda de Cristo, meus irmãos, será precedida de sinais proféticos, que nós bem conhecemos nos evangelhos, principalmente nas palavras de Jesus, mas também em Apocalipse, também no Velho Testamento, no livro de Daniel, lá em Mateus, capítulo 24, 12, Jesus menciona, não é? Há aqui um sinal muito importante e muito triste para a consumação desta era: o esfriamento do amor. Isso se refere àqueles que se dizem cristãos, que um dia, quando conheceram a palavra de Deus, prometeram diante do Senhor, prometeram diante da igreja, na sua profissão de fé, de zelar pela sua vida espiritual, em oração, em comunhão com a igreja, em testemunho, buscando almas para Jesus, ganhando almas para Jesus. Mas agora se esqueceram, abandonaram completamente esse sentimento, esta prática. Jesus ainda fala, além do esfriamento do amor, ele fala de guerras, rumores de guerras. O que estamos assistindo nesse mundo, nesses dias, já vai para 4 anos a guerra da Rússia com a Ucrânia, e enquanto representantes americanos e da Ucrânia e russos estão se reunindo num determinado país, discutindo o fim da guerra, Putin manda mísseis
sobre as duas maiores cidades da Ucrânia, destruindo e matando tanta gente. Meus irmãos, e o que dizer dos terremotos? O que dizer, meus irmãos, das pestes e das doenças terríveis, como recentemente o coronavírus, que levou a vida de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Ontem nós enviamos, não sei se você viu, na rede social da igreja, enviamos para os irmãos o depoimento de uma enfermeira, alertando o que está acontecendo nos hospitais. Já muita gente contaminada novamente pelo coronavírus, e ela disse: estão escondendo isto, só vai ser revelado depois do carnaval, como aconteceu quando o coronavírus se manifestou. Só alertaram a pouco, já ele existia, já estava dizimando a vida de gente no mundo inteiro, mas só foi revelado depois do carnaval aqui no Brasil. Se você ouviu esse depoimento que foi enviado, se não ouviu, por gentileza, ouça. E essa enfermeira está alertando o cuidado que você deve ter com máscara, higienizando suas mãos com álcool, evitando muito contato próximo com as pessoas, quando você vai a um consultório médico, quando você vai no hospital, todo cuidado possível é necessário. Também, nesses sinais proféticos, Jesus menciona os falsos cristos, os falsos pastores, os falsos profetas, as falsas religiões, sem contar, meus queridos irmãos, o incremento do saber, ou seja, o avanço tecnológico que estamos vivendo atualmente e está se aperfeiçoando e crescendo cada dia mais. Daniel capítulo 12, 4 profetizou sobre isso. Ele disse: e a ciência se multiplicará. Esse é um sinal evidente, meus irmãos, de que o fim está chegando. E em breve vamos ouvir o som da última trombeta, ou seja, o fim de todas as coisas e a volta gloriosa de Jesus. E o que dizer, meus irmãos, do agrupamento da economia mundial? A chamada globalização já é uma realidade. As autoridades, principalmente os grandes empresários e boa parte da população, quando houve essas coisas, né, como o Mercosul, a União Europeia aprovando, não é, o Mercosul, ou seja, vai abrir portas para o comércio mundialmente, facilitando, diminuindo os impostos, etc. e tal, vem isto como uma glória, como uma grande vitória, quando na verdade, meus queridos irmãos, são os mensageiros do anticristo, preparando o ambiente político e econômico do mundo para a manifestação do anticristo. Pois a Bíblia diz: haverá um governo só, uma moeda só. Já ouviu isso? Se discute muito isso nesse tempo presente em que estamos vivendo, de uma única moeda, tipo os países adotando, vamos assim dizer, o dólar, para facilitar as transações comerciais. Aí está a mão de Satanás, do anticristo, do movimento do anticristo que já está agindo. É que nós não percebemos isso. Eu, quando estou olhando o noticiário na televisão, eu presto atenção nas mínimas palavras, da maneira como os políticos, os jornalistas
colocam essas notícias, não é simplesmente notícia, não. Não é simplesmente informação, alguma coisa muito interessante, muito importante, e tantas vezes maligna por trás disso, é que nós não percebemos. Jesus nos advertiu, meus irmãos, que ele regressaria num tempo em que muitos crentes, mas muitos crentes mesmo, não estariam pensando e muito menos preocupados com a sua volta. Tristemente, nós estamos vivendo esse tempo. Fala-se muita coisa. Me lembro uma vez de um jovem que me disse, em forma de pergunta, ele disse: pastor, se Jesus está voltando, por que se prega tão pouco sobre a volta de Jesus? Prega-se mensagem de muitos temas, principalmente de autoajuda, para confortar, para consolar os crentes, mas não se adverte a igreja de que Jesus está voltando. E é preciso estar alerta e preparado. E eu disse: você tem razão. E é verdade, meus irmãos. Jesus advertiu sobre isso. Que muitos crentes não estariam pensando ou preocupados com a sua iminente volta. Lá em Mateus 24, 42, e também na carta de 2 Pedro 3,19, leio para os irmãos. Veja o que disse Jesus em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Vigiai. Ou seja, esteja alerta, esteja atento, esteja preocupado, esteja envolvido intimamente com o Senhor e com as coisas referentes ao reino do Senhor. E depois, lá na carta de 2 Pedro, ele, no seu capítulo 3, 19, veja o que ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Olha só, já vi muita gente falar isso. Desde criança eu ouvi o pastor falar disso, eu já estou com 90 anos, Jesus ainda não chegou. Ou seja, vou me preocupar com isso por quê? Olha só, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, ou seja, Ele é paciente, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Aqueles que ainda hão de ser salvos, porque não serão todos que serão salvos, mas ainda há muitos que vão ser salvos. Por isso que Deus tem sido paciente, tem sido longânimo, mas Ele não retarda a sua promessa. O dia no relógio de Deus e a hora no relógio profético de Deus já está resolvido. A volta do Senhor. Por esses e outros motivos, meus queridos irmãos, é que devemos, como diz o texto que eu li para vocês aqui nesta hora, é só examinar aí na sua Bíblia aberta os versículos que eu li. Por esses e outros motivos é que nós devemos estar sempre preparados e bem longe das obras das trevas, entendeu? Porque Jesus está voltando, o fim está chegando. Paulo está dizendo: afastem-se das obras das trevas. O despertamento, meus irmãos, do crente motivado, o despertamento, ou seja, para ele acordar do sono,
como foi o versículo 11, ou esse despertar do sono do crente, motivado pelos sinais dos tempos, ou seja, você conhecendo os sinais dos tempos, isso vai despertar você, você não vai ser um dorminhoco, não é? E vai ser motivado. Isso vai resultar em 3 deveres. Motivado nessa expectativa da iminente volta do Senhor Jesus a qualquer momento, vai resultar em 3 deveres que vão introduzir você a uma vida mais santa, uma vida de santificação, de testemunho, de oração, de serviço. Veja aqui que ele diz assim, olha só, lá ele disse que devemos estar longe das obras das trevas. Agora ele vai dizer, revistamo-nos das armas da luz. Corra das obras da carne, das obras, não é, das trevas. Lembre-se, à noite, o que eu disse no início da mensagem? Já vai alta noite, trevas, é a presente era que nós estamos vivendo do pecado, das enfermidades, das doenças terríveis, do desprezo à palavra do Senhor. E agora aqui ele está dizendo, revista-se das armas da luz. Esse é o dever seu e meu, não é parte de Deus. A graça da salvação é parte de Deus, mas estar longe das obras das trevas, desprezá-las, odiar as obras das trevas é responsabilidade minha e sua. E da igreja, a igreja deve combater em alto e bom som as obras das trevas. E você deve se revestir das armas da luz. Não é Deus que vai, ele não é responsabilidade dele, é sua. É atitude sua, é atitude minha, revestir-me das armas da luz. Para quê? Para combater todo o mal. Só quem está revestido, meus irmãos, da luz do Senhor, do poder do Evangelho de Cristo, pode combater todo o mal associado pela noite, que é a presente era que estamos vivendo, onde o pecado, Satanás, atua poderosamente. Precisamos das armas poderosas, as armas celestiais, para que possamos combater o mal associado pela noite. Nós precisamos das poderosas armas celestiais. Aquela senhora tão assustada, pastor, eu não sei o que fazer, o senhor pode ajudar? Olha o que fizeram. Posso. O crente tem que estar assim, revestido das armas da luz, porque as pessoas estão assustadas, as pessoas estão com medo. As coisas que estão acontecendo nesse mundo estão assustando as pessoas, e até muitos que se dizem cristãos estão tremendo, estão com medo, estão se acovardando, porque lhes falta o revestimento da luz, como diz Paulo. E esse revestimento da luz, repito, a oração, vida de oração,
Não aquela oração antes da refeição ou das refeições e antes de dormir. Não. Vida de oração constante, clamor fervoroso diante do Senhor. Estar revestido do nome de Jesus, no poder que há no sangue de Jesus. Quando chegamos ali para ajudar a vizinha, eu disse: o sangue de Jesus tem poder. E esta obra maligna que foi preparada, não sei para quem, está repreendido, está por terra. Eu não brinco com ele, mas não tenho medo dele. Já muitas vezes eu disse aqui aos irmãos, eu não ando procurando ele, mas se ele se apresentar, se ele cruzar o meu caminho, eu não vou fugir dele não, é ele que tem que fugir de mim. Se eu fugir dele, eu não estou revestido da luz de Cristo. Oração, no nome de Jesus, a comunhão na igreja, que muitos crentes estão perdendo esse hábito, a obediência e o temor a Deus. São alguns ingredientes, posso assim usar esta palavra, desse revestimento das armas da luz, das armas de Cristo Jesus. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir no dia mau. E essa presente era é o tempo do mal. Resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Quando você está revestido das armas da luz, você resiste e você fica firme. Hoje eu vi a mensagem do pastor Roberto, lá de 4 Barras. Ele pregou sobre Tiago, quando Tiago adverte do homem de duplo ânimo. Ele disse: isso significa pessoa volúvel. Para ele não existe verdades absolutas. Já vi pessoas, mesmo quando testemunhando para alguém, ele diz: cada um tem a sua verdade. Não é por isso não, não é por esse caminho não. Pessoa volúvel não persevera. Ora, ele está aparentemente firme nos caminhos do Senhor, de repente alguma coisa ou outra penetra nessa mente, nessa mente volúvel, e ele começa então a tomar outro rumo. É como aquela onda do mar, como Tiago fala também a esse respeito, né? Devemos também, meus irmãos, nos revestir do conhecimento da palavra de Deus, do amor e da evangelização. Isso é importante, nessa expectativa da volta iminente de Jesus. O fim está chegando. É tempo de se revestir da palavra de Deus, do amor e da evangelização. Quando você está revestido da palavra, do amor, com certeza, você não fica calado. É no ônibus, é lá no seu trabalho, no escritório, na fábrica, na vizinhança. Todo dia você está dizendo para alguém a respeito de Deus, do Evangelho, do pecado e da salvação. Você não fica calado.
De modo algum. Devemos nos revestir do conhecimento. Hoje está havendo um desprezo. Poucas igrejas hoje têm escola bíblica dominical. E aquelas que ainda insistem nessa preciosa instituição da igreja, que promulga o ensinamento da Bíblia, a discussão de temas bíblicos, os crentes não estão dando a mínima. Aqui, entre nós, é um exemplo. Quando pregamos aqui a primeira mensagem, eu disse que novo ano é oportunidade para você refletir e para você tomar atitude. Mas eu escrevi no boletim também que para muitos é só mudança de calendário. A vida continua do mesmo jeito, e na igreja e com muitos crentes é a mesma coisa, não muda nada, só muda o calendário. Tristemente, estamos assistindo a essa realidade. Por isso Paulo adverte: desperte do sono, acorde, porque a noite, a alta noite, está acabando, já é madrugada, e o dia está chegando. Ele diz assim em Efésios 5:8, mas nós que somos do dia, está vendo? O dia significa a volta do Senhor, segundo o texto que usamos para a mensagem desta hora. A alta noite vai e o dia vem. Ele diz aqui: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete da salvação. Depois, Paulo, quando diz que eu e você, nessa iminente volta de Jesus, devemos abandonar as obras das trevas, revestir-nos das armas da luz. Agora ele está dizendo: andemos dignamente. Posição, atitude, que não depende de Deus, depende de você. Isso significa andar dignamente, significa um procedimento decente. Crente tem que ser pessoa decente. Estamos assistindo em nossa sociedade e até no meio cristão tanta indecência em todos os aspectos, a começar pelo traje. Ter uma vida transparente, mostrando aquilo que você realmente é, sem máscara alguma, baseando isto tudo, a decência e a transparência no temor de Deus, que tudo julga, que tudo vê, nada dele se pode esconder. O ato de andar dignamente, eu quero aqui ajudar um pouquinho mais a entender isso. O ato de andar é uma série, anota isso para você não esquecer, é uma série de quedas interrompidas, nas quais a pessoa controla os seus movimentos, evitando a sua própria queda. A metáfora aqui, ela aponta para os passos da fé. Por isso, nós devemos empreender esforços, meus irmãos, para vivermos em novidade de vida no Espírito, mas não só no Espírito, como muito crente diz. Não importa o lado de fora, Deus olha o coração. Obviamente que Ele olha o coração. Mas aquilo que está no coração se revela externamente.
A Bíblia diz, não é? Que daquilo que está cheio o coração, o quê? A boca fala. O coração, como ele se expõe na nossa fala, nas nossas conversas, não é? Então, devemos, não é? Por isso nós devemos empreender esforços para vivermos em novidade de vida, no espírito, na decência e na honestidade. Integral. Não é só uma parte. 100%. Sim. Depois de Paulo falar que nós devemos desprezar as obras das trevas, revestir-se das armas da luz, andar dignamente, uma vez que Jesus está chegando, ele vai agora dizer: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui, meus amados, a armadura completa do crente. Desprezando as obras das trevas, revestindo-se das armas da luz, andando dignamente, revestindo-se do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos a armadura completa do crente, que significa viver pelo Espírito de Cristo. Uma vida, viver pelo Espírito de Cristo, uma vida aquela que Ele mesmo vivia no mundo. Pastor, o senhor não está exagerando? Jesus era Jesus, eu sou Joel, eu sou Antônio, eu sou Maria. O que eu estou dizendo é a vida que Jesus viveu como homem, porque ele era 100% homem. E boa parte do seu ministério aqui na terra, ele viveu como homem. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele ficou cansado, ele foi tentado pelo maligno, etc. e tal. Mas como foi a postura de Jesus diante de tudo que ele passou como ser humano? Então, isso significa viver pelo Espírito de Cristo, uma vida aquela que ele vivia no mundo. O Senhor Jesus é o exemplo, meus irmãos, para todos nós, é o exemplo que todos nós precisamos seguir, para e passo, nessa expectativa de que a qualquer momento o som da trombeta vai soar. O enfoque aqui é para a transformação. Quando eu falo desse exemplo de Jesus, desta vida que ele viveu, que nós devemos seguir os seus passos, é o enfoque para a transformação moral interna que experimentamos. Ou seja, o molde do caráter de Cristo. Quando você aceitou Jesus, não foi só para receber o carimbo no seu passaporte para o céu. É para ser moldado segundo o caráter de Cristo, ser semelhante a Jesus. Esse molde do caráter de Cristo, ele produz as mudanças necessárias no nosso comportamento para que levemos as pessoas a Cristo. Eu creio, meus queridos irmãos, que esse tem sido um dos maiores problemas da igreja nos dias de hoje e dos crentes em particular, a dificuldade de conduzir pessoas a Jesus.
Por incrível que pareça, pessoas que aceitam Jesus, vivem aí 40, 50, 60 anos na igreja, morrem. E quando ele morre, ninguém vai lá na frente e dizer: puxa, esse irmão falecido foi ele que levou a palavra para mim. E olhando para a vida dele, eu desejei também viver aquela vida que ele estava vivendo, e fui persuadido a entregar a minha vida a Jesus. Eu já fiz muitos cursos de evangelismo na minha vida, mas uma vez eu ouvi de um pastor que ministrava um desses cursos, que ele dizia: meus irmãos, em parte isso é importante, mas nós hoje estamos inventando e criando, né, muitas estratégias que são humanas para evangelizar, para levar as pessoas a Jesus, quando as coisas são completamente diferentes. É isso aqui que eu acabei de dizer, é o caráter de Cristo manifestando-se na sua vida aos olhos das pessoas. Por isso precisamos viver dignamente, revestidos da palavra de Deus, se aprofundar cada dia mais na palavra, no amor de Deus. Isso vai resultar em nosso coração esta manifestação gloriosa da presença de Cristo, que com certeza as pessoas olhando para você e ouvindo a sua mensagem não terão muita dificuldade de crer no Senhor. Concluindo, meus queridos irmãos, esta palavra, os últimos grandes acontecimentos apontam que nós estamos próximos do fim da história da humanidade. Os últimos grandes acontecimentos, as catástrofes que estão acontecendo, né? Aqui no Brasil, pelo mundo afora, coisas que talvez você nunca tenha visto. Eu, pela idade que tenho, estou vendo coisas que eu nunca vi na minha vida. Coisas que espantam, que assustam aqueles que podem ver ou assistir essas coisas. Elas estão acontecendo em volta do mundo e elas confirmam isto, que a volta de Jesus está muito próxima. Jesus disse lá em Lucas 21, 28, quando acontecer estas coisas, ou seja, você ver esses sinais proféticos, tudo que está acontecendo em derredor do mundo, eu mencionei algumas coisas aqui. Eu estou interessado em preparar uma série de mensagens, não sei se o Senhor vai me dar tempo disso. Os sinais na economia é uma mensagem, os sinais na política é outra mensagem, os sinais na natureza, outra mensagem. E assim, paulatinamente, mostrando os sinais que estão acontecendo em todas as áreas da história da humanidade. Jesus disse: levantai as vossas cabeças. Quando vocês virem essas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Pronto. Ponto. Palavra de Jesus.
O texto, meus irmãos, que escolhemos para a mensagem desta hora, Romanos 13, 11 a 14, ela inicia, chamo a atenção mais uma vez para você, com a Bíblia aberta, ela inicia com um sério apelo: acordai. Acorde, desperte você que está dormindo. Começa assim o texto, verso 11, e termina com um conselho muito prático e contundente: revesti-vos. Acorde e se revista. E eu mostrei aqui ligeiramente alguns pontos da mensagem em que, como crente particularmente e como igreja, precisamos nos revestir na expectativa da iminente volta do Jesus. Cabe agora, meus queridos irmãos, a cada um de nós, rechaçar completamente as obras das trevas, as obras da carne, e nos consagrarmos 100%, sem reserva, nos consagrarmos totalmente a Deus. Esse é o momento, porque o som da trombeta em breve vai soar. Jesus está voltando, eu não tenho dúvida. Você está pronto? Responda aí para você mesmo. Você que está me ouvindo em casa, está pronto? Se não, o conselho é: volte para Ele antes que Ele venha. Volte para Ele antes que Ele venha. Antes que seja tarde demais. Esse é o conselho final desta mensagem. O fim está chegando. Amém. Pai Santo e bendito, oramos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui por alguns momentos no templo da Tua igreja, celebrando ao Senhor com cânticos dos hinos maravilhosos, com orações, intercessões e também com a santa e bendita palavra aberta, sermos confrontados com ela em relação ao fim de todas as coisas, ou seja, o fim de toda a história da humanidade, a volta gloriosa do Senhor. Que esta igreja em particular, e seus membros, todos estejam vivendo esta expectativa, Senhor, andando dignamente, se revestindo da luz, do poder da luz de Cristo Jesus, revestindo-se do próprio Senhor Jesus, abandonando as obras da carne, as obras das trevas e vivendo santamente na Tua presença, porque somente assim veremos a face gloriosa do Senhor. Aqueles que ainda não têm certeza da salvação, por eles eu oro, que esta mensagem, que não é do homem, mas é do Senhor, alcance esses corações, para o bem-estar de suas almas eternamente. Assim oramos agradecidos. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar um hino que fala da volta de Jesus. Hino 150, será de manhã, será ao meio-dia, será à noite, quando? Não sei, mas que Ele vem, Ele vem.
será de manhã, no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetra, que Cristo há de vir com os anjos da glória receber este mundo dos céus. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Será na aurora, será pela tarde, será quando as trevas da noite chegarem, que a glória de Cristo há de vir sobre os homens, para os seus fiéis conduzir. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Ó glória sem fim, quando a morte vencida, Jesus revestido de perfeita vida, e todos nós formos morar para sempre nesse lugar que Jesus preparou. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, Amém. Podem sentar os irmãos. Eu quero chamar aqui à frente a irmã Helena. Ela comemorou seus 18 anos, agora dia 20, e nós queremos prestar a singela homenagem a essa irmã que há tantos anos, né? A conhecemos, e todo esse tempo ela tem procurado fazer o melhor, servindo a Igreja do Senhor e o Senhor também, não é? Ivone, faça aí a saudação. Vamos primeiro cantar parabéns para ela. Vamos ficar de pé mais uma vez, desculpem, fiquem de pé para cantar parabéns alegremente para a nossa irmã Helena. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, com Jesus ao seu lado. Eterna verdade de vida. Amém. Helena? Nós gostamos muito de você. Ela fez assim, irmãos. Nós queremos desejar você, Podem sentar os irmãos. nós queremos desejar a irmã Helena, que tanto tem trabalhado aqui nesta igreja desde o
você aceitou a Jesus como Salvador. Você tem sido uma luz aqui nesta igreja e em toda a sua vizinhança, demonstrando o seu amor, seu carinho e a dedicação também com a casa do Senhor. Eu admiro muito, viu? Admiro muito. Que Deus te abençoe e te guarde, que você continue sempre assim, até o final da sua vida. Receba aqui a lembrancinha do pastor, viu? Para que você possa sempre se lembrar de nós. Deus abençoe e te guarde, viu? Pode orar por ela, Ivan? Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida da irmã Helena, que desde o dia que aceitou a Jesus aqui nesta igreja, e todos esses anos, meu Deus, ela tem servido a tua causa aqui neste lugar. E nós, ó Deus, queremos te pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor renove, ó Deus, as suas forças, o seu espírito, dando também a ela saúde que ela tanto necessita. Ó Deus, seja com a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quarta-feira, como de costume, reunião de oração. Como disse inicialmente, a igreja precisa reunir-se com seus membros e ajoelhar-se diante do Senhor e clamar pela igreja e por esse bairro de Vila Pires, para a salvação de muitas pessoas aqui, combatendo as artimanhas do inimigo que ronda a igreja e a vida das famílias desse bairro, não é? Então, quarta-feira, às 19 horas, o templo abre as portas para oração e meditação da palavra do Senhor. No próximo domingo, é o primeiro domingo de fevereiro, como está correndo o ano já, não é? Já estamos indo para o segundo mês, então vamos participar da ceia do Senhor, celebrando a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então esperamos que cada um se prepare e se faça presente. A escola bíblica dominical, as lições são fantásticas, pena que muitos não têm vindo e não participam e deixam, né, de serem revestidos no conhecimento da palavra de Deus. Venha participar, faça um esforço. Todos os domingos, às 9 horas, aqui nos reunimos para o estudo da palavra do Senhor. Fiquemos em pé, recebamos a bênção final deste culto e cantemos o hino de despedida, e assim tenham todos vocês um doce sono. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E todos digam amém. Amém. Graças a Deus.